Fala pessoal, hoje nós vamos iniciar essa reflexão com um tema bem sugestivo, né? Só liga quando precisa. Esse tema tem relação com a nossa intimidade com Deus. Não sei se é esse o seu caso ou se você já passou por isso, mas tem pessoas que só lembram da gente quando precisa de alguma coisa, né? As pessoas não ligam para você para te oferecer alguma coisa, não ligam para você para ver se você está bem, não ligam para você para conversar, jogar a conversa fora, contar uma piada, dar risada, talvez. E eu falo ligar porque o visitar já é mais complicado para todo mundo, né? Nem todo mundo tem condição de receber visita, nem hoje em dia com a violência as pessoas estão evitando sair de casa. Então, existem pessoas que só ligam para você quando precisam. Então, eu tenho pessoas assim na minha vida, eu acho que você também tem. Aquela pessoa que quando você vê o celular tocar e você vê o nome da pessoa, você fala, opa, alguma coisa está precisando, né? Dificilmente essa pessoa liga para você para te dar um bom dia, para bater um papo, para jogar a conversa fora, para saber como é que você está. Isso é muito difícil. Então, é, vamos analisar um texto bíblico, né? Eu estou aqui no texto de Salmo 46, porque é muito complicado. Nós vemos, a gente, no meu dia a dia, né, quando eu estava trabalhando, eu via muita gente que não tinha o menor interesse em Deus, não tinha o menor interesse nas coisas de Deus, muito pelo contrário, né, até falavam mal e muitas vezes faziam chacota com o nome de Deus. E de repente, no momento de dificuldade, essa pessoa começa a clamar por Deus. Começa a falar: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus. E aí é a mesma coisa da pessoa que te liga só para pedir. Essa relação que eu estou fazendo com esse texto bíblico. Nós temos que tomar muito cuidado porque Deus, ele quer uma intimidade. Todo mundo deseja ter uma intimidade, né? Deus quer uma intimidade com você. Mas você só liga quando precisa, né? Você não fala com Deus para agradecer, né, pelo que você tem, pela sua vida, agradecer pelo alimento, agradecer por tudo. Você tem que agradecer todos os dias. O fato de você estar vivo já é uma grande bênção, né? Então, o agradecimento a Deus, ele tem que ser constante na sua vida. Constante. Por quê? Deus vai observar que você sempre agradeceu, até pelas dificuldades, muitas vezes. E aí, o dia que você ligar, fazer uma ligação com Deus, orar, pedir, sei lá, do seu jeito, ele vai falar: não, esse meu amigo, esse meu filho, esse meu servo, ele está sempre falando comigo. Ele é um camarada que está sempre conversando. Ele não é um cara que só aparece quando precisa, tá? Essa relação nos leva a esse tipo de interpretação. Como é que o seu relacionamento com Deus? Eu nem estou falando com os homens, nem com a igreja. Estou falando com Deus. Qual a sua intimidade verdadeira com Deus? Você está sempre batendo papo com Deus ou agradecendo a Deus? Eu faço isso constantemente, porque eu vivo passando perigo, né? Eu ando de moto nessa cidade tão perigosa. Então eu subo numa moto e já fico: meu Deus me ajuda, meu Deus me guarde, Senhor me leva para um caminho bom, tira o homem violento, o acidente do meu caminho. Esse é um bate-papo. Eu não fico lá no ajoelho do lado da moto e começo a falar. Eu vou falando com capacete, pilotando a moto e falando com Deus, né? E eu sei que Deus já muitas coisas me livrou nesse caminho. Vamos falar de moto, não estou falando do resto não, porque muita coisa já aconteceu na minha vida. Mas Deus já me livrou muitas vezes de acidente, eu já percebi que ia acontecer um acidente. Eu fiquei atento, olhei e falei: não, deixa eu diminuir aqui que a coisa vai ficar feia. E vi o acidente acontecer na minha frente, vi carro capotar no rodoanel, né? E eu tava assim, não vou dizer, tava atrás, não tava atrás, eu tava num espaço aí de uns 8 carros, mas eu percebi lá na frente, falei: aquele cara ali não tá legal não, tá meio estranho. E o carro capotou no rodoanel, eu podia estar do lado do carro, do lado. Então, essas coisas que nós temos que agradecer a Deus, né? Mas é porque você teve atenção? Não.
né? Eu acho que o Espírito Santo de Deus, que nos orienta, ele olha e falou, cara, vai devagar aí, olha lá na frente, tem um cara estranho lá. E aí aconteceu o acidente. Isso foi um, tá? Então nós temos que ter sim uma intimidade com Deus e não só ligar quando precisa, não só pedir quando precisa, mas ter um relacionamento, porque na hora de pedir, você vai ter a liberdade dessa amizade, dessa comunhão, dessa relação. E aí você pode pedir. Ah, mas Deus não cumpriu, Deus não fez. Isso é outra questão, tá? O importante é que você tenha a capacidade de pedir. Você já imaginou que chato você ligar para alguém que você nunca quer saber dessa pessoa e pedindo alguma coisa, um favor, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa, e essa pessoa olhar para você e falar assim, pô, meu, você só me liga para pedir as coisas? Eu não sei se você já ouviu isso. É horrível, né? Imagina. Você só me liga quando precisa, você só me liga para pedir. Você não me liga para trocar uma ideia, para bater um papo, para, sei lá, tomar um sorvete de R$ 2 na rua, né? Você não me liga para perguntar como é que eu tô, se eu comi, se eu tô bem, se minha saúde como é que tá. Você não me liga. Você só liga quando precisa. Então, vamos analisar um pouquinho, ler o texto, eu não vou me aprofundar muito, mas eu acho que essa introdução era necessária, porque o objetivo é que você, a partir de hoje, mude a sua relação com Deus, mude o seu relacionamento com Deus, mude a sua intimidade com Deus e passe a ter uma relação mais cotidiana. Cotidiana. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que a voz até faltou. Então vamos lá. Vamos para o texto. Salmo 46, versículo 1. Eu estou usando a nova versão internacional, tá bom? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio e fortaleza. Quando a gente fala de refúgio e fortaleza, a gente está falando de proteção, né? Quando foi escrito o Salmo, existiam muitas guerras, né? E o refúgio ou a fortaleza era uma maneira de se expressar em relação à proteção. Deus é minha proteção. Socorro bem presente na angústia. Olha, não existe momento melhor para você entender Deus e perceber o cuidado de Deus quanto você estiver angustiado, né? Nós todos passamos por momentos de angústia, e isso nos marca, isso nos modifica, isso nos transforma. E nesse momento de angústia, muitas vezes, eu passei por um momento difícil na minha vida, muito difícil, e eu acho que eu percebi naquele momento que o único que estava preocupado comigo era Deus. Ninguém me ligou, ninguém me visitou, ninguém perguntou, ninguém se preocupou. Muito pelo contrário, eu recebi críticas, muitas críticas, pessoas criticando, falando que não sabia, e eu me machucava mais do que me ajudava. Mas Deus nunca me abandonou. Eu lembro que num desses momentos de dificuldade, eu como cristão, né, que sou, servo de Deus, eu nunca ia pensar em tirar a minha vida. Isso daí é uma coisa que o cristão, o ser humano não deve pensar. Mas eu orava no final do dia e pedia a Deus, Senhor, me leva. Eu não quero mais viver nesse mundo, me leva daqui, que eu não acorde amanhã, correto? Desculpa. Que eu não acorde amanhã, que eu durma e vá encontrar com o Senhor. Acaba com essa vida, não tem mais nada aqui para mim nesse mundo. E aí eu acordava, tinha um pé de, eu não sei o nome da fruta, ameixa, não, é aquela frutinha que parece uma mexerica miniatura, vermelhinha, eu não sei o nome daquilo, seriguela, sei lá, é um nome aí estranho. E aqui do lado, bem na minha janela do quarto, tem um pé disso aí. E tem época do ano que esse pé fica lotado de fruta, cai no chão, vira uma festa. E os passarinhos vêm de manhã e no final da tarde para esse lugar aqui para poder comer essas frutinhas, né? Isso é muito bonito. E na época, hoje eu não vejo mais, tá? Talvez, porque faz bastantes anos, né? Talvez esse grupo de passarinhos que vinham aqui, eles eram
migraram para outro lugar, não sei, não sei. E eles pareciam aqueles papagainhos miniatura, assim, maritaca, alguma coisa desse nome, eu não conheço de passarinho. Pode me criticar, eu não conheço. Mas era um passarinho verdinho, com bico, parecendo um papagaio, miniatura. Meu, esses passarinhos de manhã, umas 7, 8 horas da manhã, o sol, eles faziam uma bagunça, uma gritaria na minha janela. Ai, aquela gritaria de passarinho, e eu falava assim, meu Deus do céu, que barulheira é essa? Aí abria a janela, tava aquele bando de passarinho, aquele bando mesmo, forrando a árvore. E aí eu olhava para aquilo, aquele sol batendo na árvore, os passarinhos tudo ali. Quando eu acordava, né, eu pensava que não ia acordar, acordava e olhava aquilo e falava, meu Deus, olha aí que o senhor me chamou os passarinhos para me acordar, para me mostrar que a vida ainda é bela. Né? Eu conseguia, com toda a minha angústia, eu conseguia interpretar e entender a beleza da vida. E aí eu passava mais um dia. Então, ele está sempre presente, agindo de maneiras extraordinárias. No meu caso, trazia passarinhos para me acordar. Vamos em frente. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Meu, não adianta. Ah, mas Deus não vai. Deus não se abala. Deus não se abala. Né? Nós temos que entender que Deus não se abala. Deus ajudará. Já ao romper da manhã, olha que coisa, né? Que coisa engraçada. Olha, lembra aí dos passarinhos aí. Amanhecia e eu via aquele bando de passarinho. E olha aqui, Deus está no meio dela, não se abala. Deus a ajudará. Já no romper da manhã. Eu dormia pedindo a Deus, não quero acordar amanhã, minha vida não está valendo a pena. Me leva, deixa eu sair desse mundo aqui que não vale a pena. E Deus, ao romper da manhã, traz né, novamente essa maravilha que é viver, estar vivo. Isso é muito importante. Nunca se esqueça, você está vivo, isso é sobrenatural. Né? Eu tenho 58 anos, eu passei por dificuldades muitas no mundo. Né? A última agora maior, que foi o mundial, foi a Covid. A Covid, eu sou sobrevivente da Covid. Né? Esses dias eu tenho uma filhinha de 10 anos, né, a Aninha, e ela veio para casa ficar aqui comigo. E aí eu falei, a gente tava brincando, né? Ela falou, meu pai, você é meu super-herói. Eu falei, eu sou super-herói mesmo, eu sou imortal. Ela deu risada, né? Imortal? Eu falei, eu passei pela Covid, você não lembra? Porque ela era criancinha, né? Era bebezinha. Você não lembra que eu passei pela Covid? Muita gente morreu e eu tô aqui, tô vivo. E eu sei que eu tô vivo por causa de um propósito de Deus, né? Porque Deus tinha um plano de eu estar hoje aqui falando isso para você. Não por mim, mas por você, tá? Então, que essa palavra sirva de acalento e de esperança para você. Os gentios se embravecem, as pessoas ficam com raiva, ódio. Os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Meu amigo, Deus, quando tem um propósito na vida de um ser humano, de uma pessoa, ele age de maneiras extraordinárias, tá? Eu passei por perseguição no meu trabalho, na minha vida. Eu passei por mentiras, por humilhação. Passei por muita coisa. E claro que eu fiquei revoltado na época e fiquei triste. Falei, meu Deus, o senhor não me ajuda, olha só o que está acontecendo comigo. E Deus só olhando, tipo, menino tolo, você não sabe o que eu já estou fazendo. E eu vi reviravoltas na minha vida e com as pessoas que estavam agindo contra mim, de maneira que eu cheguei no meio do caminho e falei, Deus, tem pena dessa pessoa, tenha pena, porque
eu estou vendo a pessoa aí definhando, né? E Deus não é como a gente, né? Quando Deus, tome cuidado, quando você pedir Deus, toma providência na vida dessa pessoa, age na vida dessa pessoa, toma cuidado, porque se Deus tomar uma posição mesmo e começar a agir, você vai ver que era melhor não ter pedido, era melhor não ter pedido, porque eu já vi pessoas passando por situação que eu não desejo para inimigo, né? Imagina para pessoas comuns que nós vemos por aí. Toma cuidado. Eu não estou dizendo para não pedir justiça. Peça. É natural, né? Quando a gente é injustiçado, a gente sempre corre atrás da justiça. E eu também já corri atrás da justiça humana, tá? E eu digo justiça humana é o fórum, é o judiciário brasileiro. E eu fico muito triste hoje em dia, tá? Eu fico muito triste de ver essa situação dos tribunais de justiça sendo colocado em xeque por conta de coisas, e eu nem vou dizer que são corretas, mas coisas que não são normais. Por quê? Todas as vezes que eu precisei passar por um momento na justiça, justiça humana, eu vi a justiça se cumprindo, tá? Vi muitas vezes, talvez um dia ainda eu fale sobre alguma dessas situações, mas eu vi a justiça se cumprindo, porque Deus, ele é o justo juiz, ele está acima da minha vida, né? Como eu posso esperar da justiça dos homens se você não respeita e nem espera a justiça de Deus? Tá bom? Então Deus tem que ser o seu principal juiz. E ele vai fazer alguma coisa, vai fazer o juiz lá que vai te julgar mudar de ideia, tomar alguma posição que seja favorável. Lógico, 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 você precisa estar correto, tá? Se você está agindo errado e está esperando justiça, pode esquecer. A justiça vem, mas é para te derrubar mesmo, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. Você pode dizer hoje que o Senhor dos Exércitos está com você? Coloca aí nos comentários. Você pode dizer hoje que o Senhor dos Exércitos está com você? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muita gente procura refúgio humano, né? Socorro humano, mas nós temos que procurar o socorro divino. Deus, ele faz com que as pessoas nos ajudem sem a gente pedir. Por quê? Porque ele sabe da sua necessidade e aí ele toca lá no coração de alguém e essa pessoa começa a te ajudar sem motivo, sem explicação, né? Então, não se esqueça, o Senhor dos Exércitos está conosco. Eu tenho que declarar tudo isso. Deus está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Fale, divulgue, comente com seus amigos as obras que Deus fez na sua vida, tá? Porque isso que importa, isso que é importante. Mostrar que Deus continua agindo ainda nos dias de hoje. Mostrar que Deus continua operando os seus milagres ainda nos dias de hoje. Que desolação tem feito na terra. Quantas coisas nós vemos Deus fazendo aí e agindo no meio das pessoas, tá? Ele faz cessar a guerra até ao fim da terra. Ele faz cessar a guerra. Se você está nesse momento passando por uma guerra espiritual, guerra material, humana, peça para Deus te ajudar. Peça para Deus estar com você, te ajudar, te fortalecer nesse momento de guerra. Porque existem guerras que só Deus pode vencer. Existem guerras que só Deus consegue agir na sua vida. Não adianta. Ah, mas eu já tentei, eu negociei, eu chamei advogado. Não sei. Não resolveu, não resolve. Peça para Deus e Ele vai se manifestar e agir em seu favor. Quebra o arco e corta a lança. Queima o carro de fogo. Quebra o arco. O que é o arco? O arco é aquele arco do flecheiro, né? Quanta gente não está mirando aí um arco para você, uma flecha para você, para te atingir, para te machucar. E Deus vai e quebra tudo, fala, não, aqui não, esse daqui você não vai mexer não. Esse é meu, essa é minha, não mexa com ele, né?
Queima o carro de fogo. O carro de fogo é aquele carro que vem para destruir tudo que você tem, destruir a sua paz, destruir a sua vida, atacar você, e Deus dá fim nisso aí. Aquietai-vos, olha só, tenha calma, fica calmo. E sabei que eu sou Deus. Olha só o que Deus está falando. E sabei que eu sou Deus. E serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado. Esse texto aqui, essa palavra, é para exaltar o nome de Deus, né? Eu não estou me exaltando como pessoa, estou pedindo para você buscar mais a Deus. Então eu quero que você exalte o nome de Deus na sua vida, no seu particular, todos os dias. Serei exaltado sobre a terra. Se depender de mim, toda a terra vai exaltar o nome de Deus, vai glorificar o nome de Deus por tudo que Ele tem feito por nós, todos os dias. Eu nem sei se acabou o salmo aqui, ainda tem. O Senhor dos Exércitos está conosco. Olha, meu amigo, minha amiga, o Senhor dos Exércitos está com você. Acredite, creia, tenha fé que o Senhor dos Exércitos está com você. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está com você. Acredite, tenha fé e confie mais em Deus. Eu acho que acabou. Sim, acabou. Meu amigo, minha amiga, eu encerro essa reflexão dando a direção para você. E o tema é esse aí, ó. Só liga quando precisa. Veja bem como você tem se relacionado com Deus. Você é daquele que só liga quando precisa? Ou você é daquele que está constantemente ali presente, batendo um papo, conversando? Você, eu estou com um problema, eu vou falar com Deus. E estou feliz, não preciso falar nada. Muito pelo contrário. Todos os momentos de alegria da sua vida, agradeça a Deus. Agradeça pelo seu alimento, agradeça pela sua existência, pela sua vida. Agradeça pelos seus filhos, marido, esposa, pais, mães. Agradeça por tudo. Agora parece que está próximo aí a semana do Dia dos Pais. Vai lá, agradece a Deus pelo seu pai, abençoa a vida do seu pai. Peça a Deus que cuide do seu pai, né? Nós vemos aí muita distorção da vida, muita gente falando coisa que é inacreditável, né? Até matando o próprio pai, né? Eu recebi um amigo me falou, né? Amigo, eu não vou dar detalhes, mas é importante. Nem na mídia não saiu. Onde a filha matou o próprio pai, correto? E foi um acidente, né? Um tiro acidental, segundo o que disseram. Mas mesmo assim, né? Eu até falei para ele, poxa, cara, tá perto do Dia dos Pais. Como que essa menina, essa moça, eu não sei que idade, eu não sei de onde é. Como que essa menina, essa moça aí, vai viver agora o resto dos seus dias, né? De saber que na semana do Dia dos Pais, né, no mês do Dia dos Pais, ela matou o próprio pai. Acidentalmente, segundo a justiça, né, segundo a lei. Mas matou. E eu acho que isso é uma coisa, me magoou demais. Eu até chorei quando eu ouvi isso, porque eu fiquei pensando, não no pai que morreu, já morreu fazer o quê? Tá morto? Mas eu pensei na menina. Tem a mãe, né, também, que não morreu. Mas eu pensei na menina. Falei, meu Deus do céu, essa moça nunca mais será uma pessoa normal. Nunca mais será uma pessoa sem marca. É uma cicatriz que eu acho que não tem. Tirar a vida do próprio pai, ou tirar a vida do próprio filho, ou da esposa, eu acho que é uma cicatriz que fica na pessoa que não vai sair jamais. Não há remédio, não há comprimido, não há psiquiatra, não há psicólogo, não há nada que retire isso daí de você, né? A gente sabe que existe o perdão de Deus. E eu, como estudioso, né, teólogo, eu posso te dizer, realmente Deus te perdoa. Deus perdoa, não vou dizer que não perdoa. Perdoa. Mas Deus não tira as cicatrizes. Deus não tira as consequências, né? Se você pede perdão a Deus, né, e Deus ele vai te perdoar, mas você vai ficar com as marcas. Isso daí é seu, não tem como tirar de você.
Deus não vai te perdoar e desaparecer essa visão, esse sentimento, essa, essa cicatriz da sua mente, do seu coração. Não vai sair. Ela vai ficar ali. Ah, mas eu sinto um refrigério. Me acalma, tá bom? Beleza. Mas a cicatriz está aí. Qualquer momento da sua vida que você passar por algo nesse sentido ou parecido com isso, esse sentimento vai voltar, tá? E aí não é fácil. Tudo que a gente faz na nossa vida, seja bom ou seja ruim, fica marcado na gente. E a gente não vai esquecer, tá bom? Até porque nós temos que entender que dependemos constantemente de Deus. Deus te abençoe, que essa reflexão sirva para você tomar uma posição hoje. Só liga quando precisa, que esse não seja o seu caso. Que você ligue sempre para Deus, fale com Deus, tenha comunhão, intimidade, como você gostaria de receber das pessoas. Imagina você sendo um pai e o seu filho só ligar quando precisa, que é a coisa mais comum, tá? Não estou dizendo, mas isso é estranho, natural, né? O filho liga para você ou manda mensagem, você fala, bom, vai pedir alguma coisa, vamos esperar. E aí, do nada, ele vem, preciso disso, pagar isso, comprar aquilo, fazer tal coisa, quero passear, sei lá. E aí você vai falar, pô, caramba, só me liga quando precisa. E é exatamente isso que eu quero falar. Não é um sentimento bom, né? Ah, mas é seu filho. Legal, mas eu gostaria que meu filho me ligasse. Ô pai, você tá bem? Ô pai, você almoçou? Ô pai, como é que tá sua saúde? Ô pai, tá precisando de alguma coisa? Eu não sei teu filho, né? Eu não sei se você como filho tem feito isso, mas é muito raro, tá? A maioria só espera que você dê para ele alguma coisa. Isso é natural, não estou dizendo que é errado, ou liga quando precisa. Mas nós não somos assim, principalmente com Deus. Vamos fazer uma ligação com Deus dioturnamente, constantemente. Principalmente para agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. E agradeça a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz constantemente por você. Tá bom? Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Que a luz de Deus resplandeça sobre você e toda a sua existência. E que todas as coisas que você deseja no seu coração, se for a vontade de Deus, se concretizem no tempo certo. Não estejais ansiosos com coisa alguma, porque Deus está presente e Ele tira toda essa ansiedade. Arranca aí do seu coração e te liberta de toda essa ansiedade. Eu sei que eu preciso também, eu sou ansioso, muito. Mas eu peço a Deus todos os dias, Senhor, tira essa ansiedade do meu coração e me dá força para continuar. Deus te abençoe. Fica firme, não desiste, porque você verá o grande resultado espiritual na sua vida, hoje e na vida futura. Que Deus te abençoe, te dê uma semana cheia de alegrias e de paz. Fica com Deus.